Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à apresentação do nosso módulo 14. A gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo do módulo, tá? Que está servindo como base aí para vocês complementarem os estudos da atividade 14, que é a última atividade de matemática do ensino médio da Escola Sérgio Ademir Alcântara. Então, a gente vai dar continuidade a esse módulo. Do primeiro, a gente falou um pouco sobre a utilização e sobre as regras de solução das inequações, tá? E aí agora a gente vai trabalhar o mesmo módulo, só que agora com o conteúdo de geometria analítica. Então, uma parte da matemática, né, que trabalha a relação técnica, algébrica e geométrica de alguns elementos da própria geometria, que tem, na verdade, o intuito de trabalhar as propriedades de formas equacionadas. Então, o objetivo da gente de representar ou de trabalhar a geometria analítica juntamente com elementos da geometria plana é uma representação das formas ou dos elementos, dos objetos geométricos dentro de equações, de expressões que simbolizem para a gente essa representação geométrica, tá? Então, bora, na verdade, ver na prática aqui do que se trata o trabalho de geometria analítica, qual é a parte da geometria analítica que nos interessa dentro desse material do módulo 14. A gente vai começar aí, né, falando um pouco sobre os elementos que compõem esse material da gente, geometria analítica, que são, na verdade, as retas, as equações delas, né? Algumas situações envolvendo planos, mas a gente começa o trabalho, na verdade, falando apenas do elemento ponto, tentando desenvolver inicialmente na geometria analítica a distância entre dois pontos quaisquer num plano cartesiano. Então, a gente vai trabalhar isso desenvolvendo uma representação equacionada por uma expressão, e não pela representação geométrica no plano. Então, ninguém vai desenhar os pontos no plano e tentar determinar o cálculo dessa distância por alguma forma. A gente usa uma expressão analítica que representa esses elementos pelas suas coordenadas, tá? Então, a gente pode ter um exemplo aqui, ó, de um ponto A de coordenadas x1 e y1 e um ponto B de coordenadas x2 e y2. Todo ponto pertencente a um plano cartesiano tem duas coordenadas, a do eixo horizontal e a do eixo vertical. E como é que a gente vai determinar a distância entre eles? Utilizando uma expressão analítica, uma fórmula, tá? Que é desenvolvida lá usando as relações do Teorema de Pitágoras e que me permite, então, garantir que dizem que a distância de A até B é dada por essa expressão aqui, gente. A raiz quadrada do quadrado das variações das coordenadas de x e das coordenadas de y, tá? Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 também ao quadrado. Então, é a raiz quadrada da soma das variações ao quadrado de cada uma das coordenadas, a variação das abscissas e a variação das ordenadas. Vamos tentar ver na prática, então, como é que eu determino a distância entre esses dois pontos, se esses forem numéricos, né? Então, olha aí, a gente tem esse exemplo. Eu te dei um ponto A de coordenadas 1 e 2 no plano cartesiano, tá? E um ponto B de coordenadas 4 e 6. Como é que eu determino a distância entre esses dois pontos sem precisar desenhar plano cartesiano, sem nada? A gente usa aquela expressão da distância de dois pontos da forma analítica. Então, vamos lá. Esquecendo da forma como a gente está aqui, só lembrar. O ponto A tem coordenadas 1 e 2. O ponto B tinha coordenadas aí dadas no exemplo 4 e 6. Eu posso considerar esse carinha o meu x1 e esse daqui o meu y1, que são coordenadas do ponto A. Aqui eu vou ter o meu x2 e meu y2, que são as coordenadas do ponto B. A distância é dada pela expressão raiz quadrada da variação das coordenadas de x. Então, a gente faz como? x2 menos x1. Perdão, deixa eu corrigir isso aqui.
Então, a gente vai fazer x2 menos x1, não é isso? Então, vamos só escrever aqui o x1 agora. x2 menos x1, e a gente eleva essa expressão ao quadrado. E somo com a mesma variação dos y. Como é que é a variação do y? y2 menos y1. Também elevado ao quadrado, tá? Por isso que o desenvolvimento dessa distância foi dado por quem? Vamos lá. Raiz quadrada. Quem é o x2? Está aqui, ó, é o 4. Então, ficou 4 menos o x1, que é 1. Então, gente, eu faço uma diferença das coordenadas do x. O x de B menos o x de A. E elevo esse resultado ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com os y. Y de B é o y2 menos o y de A, que também, perdão, que é o 2, né? Então, fica 6 menos 2. Também elevado ao quadrado. Então, essa nossa distância vai ser igual a quanto? Vamos lá, ó. Resolvendo as diferenças, 4 menos 1 dá 3 ao quadrado. 6 menos 2 dá 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, então dá 9. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4 dá 16. E se eu somar 9 mais 16, vai dar 25. E quanto é que é a raiz quadrada de 25, gente? É 5. Porque 5 vezes 5 dá 25, não é isso? Então, está aí a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, nas questões da tarefa de vocês, da atividade 14, que cobrem distância entre dois pontos, vocês realizem esse passo a passo, ok? Para determinar a distância desses elementos, sem estar se preocupando aí com a posição deles no plano cartesiano. Então, a gente vai se preocupar, na verdade, em desenvolver essa distância utilizando essa expressão analítica, perfeito? Então, gente, sucesso para vocês. Tentem concluir as atividades do módulo 14. Qualquer dúvida, estamos em sala de aula para ajudar vocês. Sucesso e não deixem de assistir a última parte da nossa atividade, que é o vídeo 3. Um abraço, até a próxima.